Muito bem. Vamos, então, agora ao pinga-fogo. Vou fazer algumas colocações, vou direcionar inicialmente para um de vocês e depois, quem quiser fazer a manifestação acerca do mesmo assunto, intervençõezinhas por volta de 2 ou 3 minutos para todo mundo poder falar. Jô Soares. A primeira questão que eu quero falar, eu vou fazer uma breve intervenção falando sobre abrigo, segredo de justiça e sistema Cadastro Nacional de Adoção. Até para contextualizar, porque o nosso movimento, o Movimento Nacional pela Adoção, é um movimento nacional, sobretudo, pela garantia do direito à família. Ponto. Não há, e todo o nosso movimento é sempre muito mal interpretado, como se nós estivéssemos aqui zelando para direito de adultos, quando o nosso foco sempre foi, há 17 anos, o maior interesse da criança. E que passa pela reintegração familiar, quando seja possível e quando haja afeto, que é o corpo de delito, quando haja o cuidado, que é o corpo de delito do amor. Então, só para contextualizar, porque muitas vezes, quando o Movimento Nacional de Adoção vem e pleiteia um lugar, um espaço, para colocar o seu discurso, se interpreta que o nosso movimento trata única e exclusivamente de adoção. Trata principalmente de adoção, porque a adoção merece ser vista como uma filiação de primeira grandeza. A adoção não merece ser achovalhada em novela das 8, como vem sendo, sem que ninguém tome nenhuma providência em relação à emissora principal, que é uma emissora muito forte, que as pessoas têm medo de enfrentar. Então, quando eu não vejo novela, mas eu estava passando outro dia pela sala, não sei se vocês estão rindo, mas enfim, eu estava passando pela sala e vi o Otávio Augusto, o nome daquele ator, né? Otávio Augusto, eu não sei o nome dos personagens, né? Mas é o Otávio Augusto, falando o seguinte: já teve a Cristiane Torlone, que depois fez, digamos assim, prestou um serviço a nós. Há pessoas descobrindo a Anga de movimento nacional a partir daquela vinheta que foi veiculada. Mas ele falando a respeito do filho do Tufão, que estava xingando a mãe, que envolve lá, ela é mãe biológica e também mãe adotiva, que deixou no lixão e pegou, uma história complicadíssima. Mas, enfim, e o Luiz Augusto fala o seguinte: bem feito, vai criar filho dos outros, sai a quem? Sai aos outros. Né? Então, esse tipo de colocação que retrata, e se a gente for articular com a televisão, mas isso retrata o pensamento dominante, é um preconceito que nós estamos colocando. Mas isso não é dito em relação a qualquer personagem homoafetivo. Porque o movimento homoafetivo conseguiu uma respeitabilidade que, quando o assunto é tocado, sempre é tocado em tom pedagógico, dizendo: homofobia é crime, deve ser combatida, não é aceita. A própria novela contextualiza o ato de preconceito e a resposta que deve ser dada a esse preconceito, o que não ocorre com a família adotiva. Então, nós que somos pais adotivos, temos nossa casa invadida por comerciais, por jornais e por novelas que nos tratam como família de segunda categoria. É por isso que na nossa camisa está escrito adoção. O que não invalida, não invalidou a reintegração familiar, que é prioritária, e não precisa estar escrito isso 26 vezes, como se colocou na lei. Sempre foi isso que foi defendido. Nós pleiteamos a adoção legal, nós pleiteamos a reintegração familiar, nós achamos que as outras medidas de apadrinhamento são muito interessantes para tentar dar uma resposta àqueles que não foram adotados, mas mostrar que aqueles que não foram adotados porque as instituições falharam. E elas falharam e elas continuam falhando. Então, portanto, não é uma questão de culpabilização, mas uma questão de cuidado. Não é uma questão de olhar para trás com olhar rancoroso, mas olhar para frente com olhar de esperança e de transformação, de fazeres que são necessários. Então, quando a gente olha para o Cadastro Nacional de Adoção e vê que ele é muito menos preenchido com o cuidado que era necessário pelo Judiciário brasileiro, então, portanto, ele é uma ideia para o futuro, ele ainda não é uma realidade completa, no sentido de ser respeitado por todas as varas. E não é só a falta de estrutura, mas a falta de compromisso com aquelas crianças e a falta de transparência que existe em relação à criança abrigada no Brasil. Hoje há um segredo de justiça em relação à criança que se tornou uma histeria. E o monopólio da informação sobre essa criança é injusto, é ilegítimo e é inconstitucional. Que a sociedade civil tem o direito de saber porque cada criança está abrigada para que ela possa oferecer essa solução. Então, nós estamos falando de abrigos que são modelos, abrigos que são fiscalizados, abrigos que têm obedecem à lei, ao ECA, transformado pela Lei Nacional de Adoção, que nasceu no nosso movimento.
que nasceu a partir do nosso. As grandes conquistas foram conquistas a partir, eu falo disso com muito orgulho dos militantes que estão aqui há 17 anos, a partir do Movimento Nacional de Adoção, que é um movimento de direito à família, inclusive e principalmente a família de origem. Né? Mas todo esse movimento surgiu porque nós tínhamos um movimento socialmente organizado e podemos interagir com todos os interlocutores, com os relatores, com o senador Aloysio Mercadante, no final, no Senado, com a ministra, que foi relatora na Câmara e que deu um apoio fenomenal, nos ouviu, né, nos recebeu diversas vezes, e eu acho que isso precisa ficar registrado. Nós podemos até nos engajar num movimento maior e mais amplo com toda a rede, no sentido de se fazer a defesa do direito à família, de forma muito mais ampla. Mas nós vamos levar, sim, com muito orgulho a bandeira da adoção, porque foi ela que provocou todas essas transformações que o Paulo Sérgio acabou trazendo. O cadastro nacional não funciona. Os abrigos são, e muitas vezes, fechados por ordem do juiz, que tem a chave do abrigo e que, eventualmente, se coloca como proprietário da verdade a respeito daquelas crianças, como se nós, sociedade civil, fôssemos um grande mal. E aqui eu não estou preconizando, não poderia preconizar, nenhum tipo de abordagem inadequada relativa a esse contato, mas a própria lei incentiva o contato entre pretendentes à adoção e aquelas crianças que estão disponíveis, guardados os cuidados necessários para que não haja ali nenhum tipo de ato inadequado. Então, portanto, são essas colocações que eu queria que vocês fizessem intervenções curtas a respeito de segredo de justiça em relação... E veja, não é um segredo que vá demonstrar a vida da pessoa, colocar na internet a cara da criança, mas saber quantas crianças efetivamente estão abrigadas, quantas que têm a guia de acompanhamento, como que nós vamos fiscalizar a aplicação dessa lei, qual o tipo de sanção que existe para o juiz, para o promotor de justiça, que não toma as medidas nos prazos que são apontados pela lei. Hoje nós temos prazos, e não foi suficiente o ECA dizer que o abrigamento era temporário e excepcional, nós tínhamos que colocar prazos, foi uma discussão que foi muito profunda. Então, portanto, dentro desse quadro mais pragmático, de crianças que estão lá, e o grande contingente dessas crianças estão lá, não tem nenhum tipo de processo de instituição poder familiar, e não sei se tem também qualquer tentativa de reintegração, mas, enfim, estão varridas para debaixo do tapete, eu queria que cada um de vocês colocasse as suas considerações sobre esses temas que provoquei aqui. Podemos começar pela ordem? Concordo em pleno com a questão do cisma, que o Dr. Sávio traz. Pensar no aspecto de controle social, minha linha, inclusive, é a fala da doutora Carmen. Acho que falhamos todos. Né? Os números estão aí, se eles são invisíveis, existe, nós sabemos que existe, a sociedade sabe que existe uma subnotificação, né? Porque a gente está numa... Eu acredito que nós estejamos num momento de transição da política. Vejamos. A lei federal que modifica o ECA no seu capítulo sobre adoção tem 2 anos, vai fazer 3 agora em novembro. O Plano Nacional é mais ou menos da mesma época, um pouco antes, o movimento de construção vem 2 ou 2 anos e meio antes. Quer dizer, se nós falarmos... Ou depois, perdão. Isso. Ele vem bem antes. Toda essa possibilidade, porque antes trabalhávamos muito alijados uns dos outros. E ainda o fazemos hoje. Quando a gente fala de intersetorialidade, quando a gente fala de rede, a gente não consegue isso nem nas maiores capitais do Brasil, dentro de um mesmo sistema, por exemplo, o sistema público. Às vezes você não sabe o que a saúde faz, a educação não sabe o que a saúde faz, a assistência não sabe o que... Então, o que a gente está avançando? Por que eu falo política de... tempo de transição, época em que estamos numa transição da política. Se a gente for pensar em tempo de quais políticas, como SUAS, como SUS, como o sistema de educação evoluíram até agora, a gente vai ver que tem algumas que têm bastante tempo, né? E que dependeram muito da atuação da sociedade civil para que ela realmente tivesse esse poder de democratizar o Estado. Então, assim, eu acredito muito que falhamos todos, mas estamos todos também imbuídos na luta de reparar esses danos, especialmente repará-los para quem foi mais violado, que foram crianças, adolescentes e famílias. Então, concordo em pleno, doutor, a gente tem que parar realmente com essa questão de
trazer só o problema e apontar para soluções, porque os problemas, acredito muito que nós já sabemos. Controle social, para finalizar, é imprescindível para isso. Nós trabalhamos muito na questão da operacionalização, em parceria com o Estado brasileiro, das 3 esferas. Deveríamos trabalhar também no outro aspecto, no aspecto de estar junto, não só para cobrar do Estado, mas para nos cobrar. Isso é controle social amplo e restrito. É nisso que a gente acredita. Eu gostaria primeiro de parabenizar a Débora, e ela representa aqui o esforço de todo o nosso movimento, e particularmente a situação que a Débora, ao contrário da minha pessoa, que sou um filho adotivo, ela não teve essa possibilidade. Da mesma forma, ela construiu e vem construindo o seu projeto de vida, o que não é uma realidade para a maioria das crianças que estão institucionalizadas no nosso país. Por conta disso, eu gostaria de fazer uma intervenção no que diz respeito à comodidade que nós convivemos em relação à violação da Constituição brasileira e não encarar, até hoje, a infância como prioridade. Isso é uma vergonha nacional. E ela precisa ser estancada, definitivamente. Nós estamos vendo aí o esforço de bons profissionais na área do judiciário, esforço de instituições, de organismos públicos sérios, que estão buscando reverter, mas eu acho que não tem que ser uma luta, não, cara Alexandre. Eu acho que nós temos que partir para uma guerra e um enfrentamento urgente e emergente. E esse enfrentamento tem que vir de soluções que o próprio Movimento Nacional de Apoio à Adoção já vem colocando em pauta ao longo desses anos, com a efetividade de colocação de crianças, em sua grande maioria, esmagadora maioria, com grande sucesso, vivendo seus projetos de vida. Então, eu acho que é de fundamental importância que nós busquemos saídas, e eu quero, no momento das proposições, colocar algumas delas, mas uma eu já quero antecipar. Eu quero antecipar uma proposição dizendo o seguinte: orçamento e estrutura já. Eu acho que todos nós temos que buscar essa bandeira, porque é impossível conviver com uma questão tão prioritária e com a escassez de recursos e estruturas que nós enxergamos na maioria dos setores. Eu acho que a nossa Carta de Brasília, ela tem que fundamentar o desejo da sociedade, aqui representada pelo Movimento Nacional de Apoio à Adoção, pelos pais adotivos, pelos profissionais técnicos, homens do poder público e mulheres, para que essa questão se reverta imediatamente. Nós somos capazes de trazer uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, e não somos capazes de priorizar as nossas crianças e adolescentes do país. Isso é uma vergonha que tem que ser dita em todos os tons, para que o problema que a Débora viveu ao longo desses anos se reverta imediatamente. Não dá mais para conviver com adiamentos. Não dá. Nós não conseguimos conviver com adiamentos. Esse é uma das primeiras proposições que eu gostaria de fazer. Bom, eu gostaria de comentar sobre a reintegração familiar. Infelizmente, nós ainda da psicologia e da assistência social, a gente ainda não conseguiu construir metodologias de trabalhos efetivos nessa reintegração, né? Então, isso realmente é muito falho, e aí ocorre que, por exemplo, a Débora aqui nos relatou que ela passou uma vida inteira, a família estava desaparecida, falhas no sistema, provavelmente, mas mesmo quando a família está localizada, se sabe o endereço, nós ainda não temos uma metodologia. Um dos erros que é cometido é pensar essas famílias como se elas fossem iguais, e elas não são. Elas têm especificidades. Na hora que eu estava falando, por exemplo,
eu fiz referência às famílias que são usuárias de álcool e outras drogas. Infelizmente, com o advento do crack, esse número vem aumentando, né? Então, são muitas questões, e eu, como sou formadora de psicólogos, né, e de pedagogos, eu posso dizer que a gente ainda está patinando nessa construção metodológica de um trabalho tão complexo como esse. E, só para encerrar a minha fala, eu participo atualmente de uma pesquisa que trata de crianças que foram reabrigadas, ou seja, elas foram reintegradas às suas famílias. Essa reintegração não deu certo, até porque não há nenhum acompanhamento depois que ela sai do abrigo e vai para as famílias, né? E essas crianças retornam aos abrigos. Eu imagino o nível de frustração desse processo, né, para essas crianças e adolescentes. Bom, para nós, enquanto gestores públicos, o acesso à informação é fundamental, porque é a partir dos dados, né, que você pode planejar uma política pública, né? Não é assim uma ideia da sua cabeça ou por um jogo que se estabeleça aí de cartas ou sei lá o quê. Então, hoje nós temos vários sistemas de informações e, é claro, nós temos uma dificuldade de novo, né? Como trabalhar com um país continental, 5.565 municípios, por exemplo, né? Mas o nosso melhor sistema de informações que nós temos no país, né, e é gerido pelo governo federal, que é do Ministério da Saúde, né, ele ainda não está universalizado, e é o que mais história tem, né, e mais capilaridade tem. Então, acho que na infância e na adolescência nós temos muito a caminhar ainda. A gente está reimplantando o velho CIPIA, né, agora ele todo remodelado, versão web, né, mais simplificado, nos conselhos tutelares, e a gente está nesse processo há 2 anos,